Quando eu era mais nova, eu achava que amadurecer era chegar em um momento da vida em que tudo fazia sentido, que eu queria ter certeza das minhas escolhas, que eu deixaria de sentir medo, e hoje eu penso completamente diferente, porque ninguém me ensinou que amadurecer não é ter todas as respostas, é você aprender a continuar caminhando mesmo sem ter todas elas. Hoje eu pedi uma direção para a espiritualidade sobre esse tema. E a mensagem que veio foi exatamente sobre isso. Essa carta aqui fala sobre você não pode controlar o contexto, somente as suas decisões. Então, enquanto eu li essa frase aqui, eu fiquei refletindo. A vida quase nunca nos pergunta se nós estamos preparados. Ela simplesmente acontece. Algumas portas se fecham, outras se abrem, algumas pessoas ficam, outras vão embora, e nós não controlamos quase nada disso. Mas existe uma coisa que sempre continua nas suas mãos, nas nossas mãos: a decisão sobre como vamos responder ao que aconteceu. Uma parte dessa carta que me chamou muita atenção, na parte em que ela diz que muitas pessoas acreditam que não decidir é mais confortável. Aqui, ó. Muitas pessoas pensam que é mais cômodo não tomar decisão alguma, porém não percebem que não tomar decisão é uma decisão por si só. A decisão de não tomar decisão. Então, aqui, não decidir também é uma decisão. E isso mudou completamente a forma como eu comecei a olhar para a vida. Porque às vezes a gente diz, eu vou esperar mais um pouco. Depois eu resolvo. Agora não é o momento. E sem perceber, os dias vão passando, os meses vão passando, os anos passam. E a vida continua sendo construída pela decisão que nunca tivemos coragem de tomar. Hoje eu acredito que amadurecer tem muito menos a ver com a idade e muito mais a ver com a responsabilidade. É você entender que toda escolha tem ganhos, só que também tem renúncias. Porque não existe uma decisão perfeita. Existe a decisão que faz mais sentido para você naquele momento. É a decisão que faz mais sentido para quem você é hoje. E existe outra coisa importante, que às vezes nós pensamos que amadurecer é nunca errar. Só que eu acredito que é exatamente ao contrário disso, porque amadurecer é você aceitar que algumas escolhas vão ensinar pelo acerto e outras vão ensinar pelo erro. E tá tudo bem, porque de alguma forma você vai aprender algo, porque os dois caminhos fazem parte da tua jornada, tanto o erro quanto o acerto. Então, uma frase dessa carta ficou muito forte aqui dentro de mim, e ela diz que qualquer decisão traz o aprendizado. E talvez seja isso que ninguém tenha me ensinado. Eu passei muito tempo esperando sentir segurança para agir, e hoje eu percebo que essa segurança quase sempre vem depois da decisão, não antes. A gente aprende caminhando, não parado. Porque se eu estou na frente de duas estradas, eu tenho 3 opções, eu não tenho 2 opções. Eu tenho 3 opções. Eu escolho ficar parada, que é não tomar a decisão, e só fico olhando para as opções que eu tenho. Eu escolho ir pela primeira estrada ou escolho ir pela segunda. Então, tem essas 3 opções. E se eu for pela primeira estrada e der tudo certo, ok.
tenho o aprendizado de que a decisão foi correta, eu tomei a decisão certa. Mas se eu escolho a segunda estrada e depois eu percebo que era o caminho errado, o que que acontece? Como se você estivesse no GPS. Você pega o caminho errado, o GPS faz o quê? Ele recalcula a rota. E você entende que aquele caminho não era o correto. Mas você pode ter o aprendizado de recalcular a rota e pegar outra estrada, outro caminho. Então, eu quero propor um exercício para você. Pense em alguma decisão que você vem adiando há muito tempo. Agora pegue uma folha e faça 2 colunas. Na primeira você vai colocar assim: o que eu ganho se eu decidir ir para esse lugar ou fazer isso aqui? Na segunda, o que acontece se eu continuar adiando essa decisão? Então, aqui vai ser, né, 2 colunas, vai ser 2 caminhos. Você vai por um caminho ou você vai optar por não decidir agora, continuar adiando essa decisão? E se você tiver, se a sua situação, né, tiver opções, como o exemplo ali da estrada, você ficar no lugar onde está, ou você ir para um outro lugar, é uma opção, ou ir para a segunda opção, né? Depende da tua situação. Então, se você tiver uma escolha para fazer, você pode decidir em fazer isso ou ficar parado. Coloca essas 2 colunas, o que eu ganho se eu decidir isso, o que que vai acontecer na tua vida, e o que acontece se você não fazer nada, continuar exatamente como está. Se você tem mais de uma opção, você coloca 3 colunas. O que eu ganho se eu decidir ir para esse lugar? O que eu ganho se eu decidir essa outra coisa? O que acontece se eu continuar exatamente como eu estou? Então, depende da tua situação, você vai fazer 2 colunas ou 3. Depois, olhe para as 2 respostas ou para as 3 respostas que você tiver colocado ali e talvez você perceba que a decisão já está sendo tomada todos os dias, mesmo você sem perceber. Porque aí você vai entender o que está acontecendo aí que está deixando você não tomar a decisão ou simplesmente é só seguir em frente e tomar essa decisão. Se essa reflexão fez sentido para você, me conta aqui nos comentários se existe alguma decisão que você sente que está adiando há muito tempo e que está impedindo você de amadurecer no dia de hoje, porque para amadurecer você vai precisar fazer escolhas. E fazendo as escolhas, aí você vai saber se você fez certo ou fez errado, mas independente de ter feito certo, de ter feito errado, de dar certo ou dar errado, você nunca vai ter essa certeza na sua vida. Então, faça a escolha que você acha mais pertinente para você no momento e depois acolha o aprendizado dessa escolha e amadureça. Amadureça não pela idade, mas caminhando, vivendo, não deixando de viver algo que por medo ou por ficar estagnado ou por você não tomar uma decisão. Talvez escrever isso, né, no papel seja o primeiro passo para que você finalmente siga em frente. Se esse vídeo contribuiu com você, deixa aqui o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha essa mensagem com alguém que você sabe que também está vivendo por um momento de escolhas importantes e que precisa, né, fazer algo aí referente a essas escolhas e tomar uma decisão. Todos os dias eu estou aqui trazendo mensagens, reflexões, coisas sobre a nossa vida, porque eu acredito que amadurecer não significa nós termos todas as respostas, né? A gente ter certeza que vai dar certo, significa que aprender a viver melhor da forma que a gente consegue nesse momento e depois se responsabilizar com as consequências das nossas escolhas, isso é o aprendizado, isso é amadurecer na vida. E quando nós percebemos que algumas das decisões continuam muito difíceis da gente carregar, porque você está carregando
às vezes muitos medos, padrões antigos, muita peso, sobrecarga até do teu sistema familiar, porque às vezes você não toma uma decisão porque você não quer desagradar a família, não quer desagradar as pessoas que estão à sua volta. Aí você está muito ligado, né, a esses padrões, e aí você precisa realmente, talvez, né, fazer um atendimento mais profundo, um atendimento individual, para que a gente possa olhar para tudo isso e entender o porquê que realmente você tem tanta dificuldade de decidir as coisas, de fazer as escolhas que você precisa na sua vida. Muitas vezes, né, quando a gente começa a entender da onde realmente está vindo aquilo que está impedindo da gente escolher, da gente seguir o nosso caminho, a vida fica muito mais leve quando a gente compreende isso. Então, eu vou deixar meu contato aqui na descrição desse vídeo e quero deixar aqui para vocês que amadurecer não é quando a vida fica mais fácil, mas é quando você entende que você não pode controlar tudo, mas você sempre pode escolher quem deseja ser diante de tudo aquilo que acontece na tua vida. Então essa foi a nossa mensagem de hoje. Até amanhã no próximo vídeo. Gratidão.